Olá pessoal, voltamos agora com mais uma videoaula e agora continuamos o assunto sobre operações com polinômios. Lembrando que na videoaula passada a gente trabalhou com a adição e subtração de polinômios e agora nessa videoaula vamos ver alguns exemplos de aplicações, ou seja, como que é feito a multiplicação de polinômios. Pessoal, pegue um caderno, copiem as questões, vão fazendo conforme eu vou fazendo, tá? Vão realizando exemplos parecidos, vão copiando e vão prestando atenção na explicação, tá? O exercício, ele é simples, tá? O modo de ser realizado sempre vai usar a mesma propriedade. Então, se vocês entenderem bem, vocês vão conseguir fazer qualquer exercício semelhante a eles que envolve multiplicação de polinômios, tá bom? Então, anotem todos os exemplos que forem feitos aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos para o primeiro exemplo já. O primeiro exemplo fala para vocês calcular. Ele manda calcular o seguinte. Vamos lá. Ele pede para vocês realizar a seguinte multiplicação. Vamos lá. Então, vamos lá. Então ele pede para vocês fazer 2x menos 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 5. Tá bom? Então, como que vai ser realizado essa multiplicação? A gente vai usar a propriedade distributiva, tá bom? Como que vai ser feito? Na verdade, pessoal, no fundo, isso daqui vai ser uma multiplicação de monômios, tá bom? Vai recair no que a gente já viu em videoaulas passadas. Ou seja, a gente vai multiplicar termo com termo, tá bom? Mas como que a gente vai montar? Eu vou fazer bem passo a passo. Pessoal, o que vai fazer? Tá vendo se tem dois polinômios, esse polinômio e esse polinômio aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro termo do primeiro polinômio e vai multiplicar com cada termo do outro polinômio, tá bom? Tá? Isso a gente vai fazer para os dois, tá bom? Ou seja, tanto para esse polinômio 2x e para o menos 3, que é o segundo termo, você também vai realizar da mesma maneira. Então, você vai pegar menos 3 com esse e com esse, tá bom? Ah, se tivesse mais termos, você tem que fazer todos com todos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos realizar essa multiplicação, tá? Então, vamos lá. Então, primeira multiplicação que a gente vai fazer, vai pegar 2x vezes o x ao quadrado. Então, 2x vezes x ao quadrado. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, 2x agora vezes menos 3x, tá? Já vou fazer o seguinte sinal aqui, ó, mais 2x com menos fica menos, tá? Então, fica 2x vezes 3x, tá bom? 2x vezes mais 5 fica 2x vezes 5, tá? Beleza, multipliquei 2x com todos os outros termos do segundo polinômio. Agora eu vou para o segundo termo do primeiro polinômio e vou multiplicar com todos os outros. Então, menos 3 vezes x ao quadrado menos 3 vezes menos 3x, tá? Observe que eu estou colocando entre parênteses quando é negativo. Vou fazer aqui embaixo, tá? Menos 3 vezes 3x, que é esse último termo que eu escrevi, e menos 3 vezes 5, tá? Então, o que acontece? Agora aqui a gente tem uma soma, certo? E essa soma, ela envolve multiplicações de monômios, tá bom? Então, por exemplo, aqui no primeiro, ó, 2x vezes x ao quadrado. Lembra, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. A gente já viu isso, tá bom? Então, vai ficar como ali? Vai ficar 2x ao cubo, tá? A gente soma. Fica 1 mais 2, 3. Menos, agora esse daqui. Fica coeficiente com coeficiente, 2 vezes 3, 6. X vezes x, você vai manter a base e somar os expoentes. O outro aqui, ó. Coeficiente com coeficiente fica 2 vezes 5, 10. Como tem parte literal, só tem uma, repete a parte literal.
Menos 3x ao quadrado não tem nenhuma operação para ser feita. Aqui, ó, menos 3 com menos fica mais, tá? Menos com menos fica mais. Par coeficiente, coeficiente fica 9, 3 vezes 3. Só tem uma parte literal, só repete. E aqui embaixo, o último, menos 15. Continuando. Tá, beleza, agora eu resolvi todas as operações. Agora a gente vai juntar os termos que são semelhantes, tá? Então, ó, tem mais algum x ao cubo? Não, então reescreve ele. Beleza, vamos pro próximo. X ao quadrado, tem mais algum x ao quadrado? Tem, ó. Menos 6 com menos 3 fica menos 9x ao quadrado. Tá, próximo, 10x. Tem mais alguém que tem x na parte literal? Tem. 10 mais 9, 19x. E sobrou esse camarada menos 15, tá? Então, o resultado dessa multiplicação é esse polinômio 2x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 19x menos 15, tá bom? Vamos para o próximo exemplo, tá? Vamos para o próximo exemplo. Ele diz o seguinte, vamos lá, aumentar a tela. Ele fala para vocês realizarem a multiplicação desse polinômio com o segundo polinômio. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Agora aqui tem 3 termos. Segue da mesma maneira. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer passo a passo. Então, vamos pegar o primeiro termo do primeiro polinômio e tem que multiplicar com cada um do segundo. Então, fica 4 ao quadrado vezes 2a, tá? De novo, pega o 4 ao mais 4 ao quadrado vezes, ó, porque eu estou colocando de parênteses que é menos y, tá bom? Multipliquei esse primeiro termo com todos os termos do segundo polinômio, vou para o próximo. Então, agora é menos 3ay. Menos 3ay vezes 2a. Então, fica menos 3ay vezes 2a. Menos 3ay vezes menos y, tá? Entre parênteses, porque é negativo. Aí, beleza, 3ay, agora menos 3ay multiplicou todos do segundo. Agora vamos, falta ainda um termo do primeiro polinômio, tá? Agora vamos pegar o 2y² e multiplicar por cada um. Então fica mais 2y² vezes 2a mais, vamos lá, esse 2y² que multiplica menos y. 2y² vezes menos y, tá bom? Beleza, agora vamos fazer agora as multiplicações, tá bom? Vai ficar meio embaralhado, mas vamos fazendo passo a passo, tá bom? Vamos parando o vídeo para entender bem, tá? Então, o primeiro aqui é esse termo aqui. Coeficiente, coeficiente fica 4 vezes 2, 8. A ao quadrado com A fica A elevado a 3, porque somos expoentes, tá? Aqui, ó, mais 4 ao quadrado com menos y fica menos, tá? 4 ao quadrado y não tem nenhuma multiplicação, a gente só reescreve. Como não tem nenhum termo igual, nenhuma variável igual, nenhuma letra, a gente não precisa fazer igual a gente fez no primeiro que somou. Vamos para o próximo. Menos coeficiente, coeficiente, 3 vezes 2, 6. Agora, AY vezes A. Como tem esse A aqui que está repetindo, a gente, ao invés de escrever duas vezes A vezes A, a gente escreve A ao quadrado. Somos expoentes. E escreve o Y porque não tem nenhum outro Y, tá? Aqui, ó. Agora, vamos lá. Menos 3ay vezes menos y. Menos com menos fica mais. Então, fica 3, que é o coeficiente. A, não tem nenhum outro A. E esse y vezes y, a gente fica y ao quadrado. Aqui embaixo. Aqui, ó. 2y ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Coeficiente com coeficiente, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu já vou escrever em ordem alfabética, beleza, pessoal? Vamos sempre manter essa ideia de escrever. Vamos colocar o A por primeiro, porque o A vem antes do Y, então A.
E o y ao quadrado, não tem nenhum outro y ao quadrado, a gente só coloca ele também. E para finalizar, esse 2y ao quadrado vezes menos y mais com menos fica menos 2, que não tem nenhum, é só o 2, então 2 vezes 1 é 2, y ao quadrado vezes y fica y ao cubo, tá? Opa, ficou feio. Y ao cubo, tá bom? Agora vamos para a parte agora de juntar os termos que são semelhantes, tá? Tem aqui 8a ao cubo. Tem mais algum a ao cubo exatamente igual? Não, então a gente reescreve. 8 ao cubo, tá? Próximo, menos 4a ao quadrado y. Tem outro a ao quadrado y. Tem, né? Que é aqui. Logo após ele tem outro aqui. Ó. Menos 4 com menos 6 fica menos 10a ao quadrado y, tá? Pessoal, reforçando, tem que ser exatamente igual. A potência, as letras que aparecem tem que ser as mesmas, inclusive as potências que aparecem nas letras. Tem que ser exatamente igual, tá? A ao quadrado y, a ao quadrado y. Por isso que dá para juntar eles. Agora vamos para o próximo. 3ay ao quadrado. Tem outro que tem ay ao quadrado? Tem, esse daqui. Então fica 7ay ao quadrado. E, para finalizar, tem mais algum y ao cubo? Não, então menos 2y ao cubo. Beleza, pessoal? Só para reforçar, é o seguinte. Nesse caso aqui, quando aparece mais de uma variável, não tem aquela questão da ordem das potências, tá? Lembra que aqui no nosso outro exemplo, a gente pode manter essa ordem, tá? Então, 3, 2, aqui não aparece nada, é 1, tá? Isso quando é uma variável só, apareceu só x. Quando aparece duas, não faz uma ordem que vocês manter a ao cubo, se quiser colocar o y ao cubo pro primeiro, tá? Isso não interfere o resultado, tá? Lembrando que na soma, a nossa soma é comutativa. O que significa isso? Se eu somar 3 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 3. Então, na hora de escrever um somatório, uma soma, não importa a ordem que você colocar, tá bom? Mas a mesma coisa acontece com a multiplicação, ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, acontece o seguinte. Nesse exemplo, pessoal, eu quis já misturar, né? Então, aqui nesse exemplo, número 2 aqui, a gente já vai misturar um pouco da multiplicação com a soma, tá? Vamos misturar com a subtração nesse caso, na letra A, certo? Então, vamos misturar multiplicação com subtração, tá? Poderia ser aqui também um sinal de mais no lugar de ser menos, tá? AB mais CD, tá? Só para a gente perceber que é possível isso, tá? Então, ele fala o seguinte, fazer a seguinte operação, pegar o polinômio A vezes o polinômio B menos o polinômio C vezes o polinômio D, tá bom? Quem são os polinômios A, B, C e D? O A é 3x mais 2, o B é menos 4x mais 3, o C é menos 5x menos 2 e o D é 2x menos 1, tá bom? Então, o primeiro passo nosso aqui é reescrever substituindo os polinômios, tá? Então, vamos lá. Quem que é o A? Ao invés de escrever o A, eu vou escrever 3x mais 2, tá? Esse aqui é o A. Vezes o B. Tá? Quem que é o B? Menos 4x mais 3. Agora eu vou colocar o sinal de menos, tá? Esse menos que aparece aqui em cima. Agora C vezes D. Quem que é o C? C é menos 5x menos 2. Vezes o D. Quem que é o D? 2x menos 1, tá bom? Montei as operações. Agora eu tenho que fazer as multiplicações, tá bom? Vamos lá. Então, conforme eu falei que é uma multiplicação de polinômios, Vamos fazer lá, igual eu falei.
pega um primeiro termo do primeiro polinômio e vai ter que multiplicar por cada um do segundo. Então fica 3x vezes menos 4x, tá? Tá negativo, coloca entre parênteses. Vamos lá. Mais 3x vezes 3. Tá bom? Peguei o primeiro termo, multipliquei por todos do segundo, vou para o segundo termo do primeiro polinômio. Então, pego 2 vezes mais 2 vezes menos 4x. E mais 2 vezes 3, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou escrever na próxima linha, mas vocês podem continuar escrevendo na mesma linha. Agora tem esse sinal de menos aqui em cima, ó. Que eu tô pintando ele mais forte. Então, esse, como é o sinal de menos, pessoal, coloca o menos e abre parênteses. Dentro desse parênteses vai estar o resultado dessa multiplicação aqui de menos 5x menos 2 com 2x menos 1. Por que que o professor abriu parênteses, tá? E nesse outro o professor não põe o parênteses? Porque esse sinal de negativo, tá bom? Se tiver um sinal negativo, abre o parênteses, porque depois de resolver vai ter que ser feito o jogo de sinal, tá bom? Então vamos lá. De novo. Pego menos 5x vezes o 2x, tá? Pego menos 5x e multiplica com o menos 1, tá? Entre parênteses, tá bom? Multipliquei todo mundo, agora eu vou pegar o segundo termo, que é o menos 2, e vou multiplicar por 2x. E vou pegar o menos 2 e vou multiplicar por menos 1. Tá? Pronto, terminei. Fiz todas as operações ali que tinha que ser feito, tá? As distribuições, tá? Observe que aqui eu abri um parênteses, eu tenho que fechar um outro parênteses, tá bom? Eu poderia usar aqui também um colchete, uma chave também, tá bom? Um colchete seria mais adequado porque a gente já está usando parênteses, tá? Mas vamos manter o parênteses. Isso é igual. Agora a gente vai fazer as multiplicações de cada monômio. Por isso que eu falei que a gente sempre vai voltar, na verdade, em operações com monômios. Então, 3x vezes menos 4x, 3 vezes menos 4 é menos 12, tá? Coeficiente com coeficiente, x vezes x, a gente vai somar, o expoente fica x ao quadrado, tá? Mais 3x vezes 3 fica 9, que é 3 vezes 3, e o x porque não tem outro x. Aqui, ó, mais 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 fica menos 8, cuidado com o sinal, x, porque não tem outro x. Aqui, 2 vezes 3, 6. Menos, esse menos aqui, tá? Abre parênteses, tá? Agora vamos fazer aqui dentro. Menos 5 com vezes menos 2. Menos 5 vezes 2 fica menos 10, tá bom? X com x fica x ao quadrado. Menos 5 vezes menos 1 fica mais 5, tá? Menos com menos. E o x porque não tem nenhum outro x, tá? Menos 2 vezes 2x, menos 2 vezes 2 fica menos 4. E o x. Menos 2 vezes menos 1 fica mais 2, tá? Menos com menos é mais, tá bom? Vou observando que a continha fica extensa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Dá para juntar ainda os termos semelhantes? Não, tá? Porque eu tenho que eliminar todos os parênteses. E tem esse parênteses aqui. Tá? Então, vamos reescrever. Menos 12x quadrado mais 9x menos 8x mais 6, tá? De novo, agora como tem um sinal negativo, a gente vai fazer o jogo de sinal com todos aqui dentro, tá? Então, ó, menos com menos 10x fica mais 10x ao quadrado. Esse menos com esse mais 5x fica menos 5x. Esse menos com esse menos aqui do 4x fica mais 4x. E esse menos com esse mais 2 fica
menos 2, tá? Agora sim, eliminei todos os parênteses, só fiquei agora com uma expressão literal. Agora a gente vai ver quais são os termos semelhantes. Então, vamos lá. X ao quadrado. Tem mais alguém que tem x ao quadrado? Aqui, ó. 10x ao quadrado. Então, menos 12 com 10 fica menos 2x ao quadrado, tá? 9x. Tem mais alguém que tem x? Ó, tem bastante. Esse menos 8x, esse menos 5x e esse 4x. Então, 9 menos 8 dá 1. Menos 5 dá... Opa, vamos lá. Então, 9x com menos 8 dá x. Com menos 5 fica menos 4x. Com mais 4x fica 0x, tá bom? Acabou que vai sumir depois da minha expressão, tá? E esse 6 com esse menos 2 fica mais 4, tá? Então, sobrou, na verdade, apenas menos 2x ao quadrado mais 4, tá bom? Tá? Então, por aqui eu estou finalizando a aula de multiplicação. Ela foi mais extensa porque eu fiz ela bem passo a passo, tá bom, pessoal? Copiem os exemplos, vão fazendo cada exemplo junto que eu vou fazendo aqui na videoaula. Se preciso, parem o vídeo, copiem, continue o vídeo, volta, tá bom? Aproveite esse meio e qualquer dúvida, tenha nossas videoconferências para deixar mais claro esse conteúdo, tá bom, pessoal? Então eu finalizo por aqui. Bom, continue estudando, tá? E nos vemos na próxima aula, tá? Com um assunto sobre divisão de polinômios, tá bom, pessoal? Então, até a próxima videoaula, tá bom, pessoal? Até mais.